concluímos a nossa série de Memórias Póstumas de Brás Cubas e dessa vez eu trago um outro clássico, um outro romance de Machado de Assis. Como eu havia dito a vocês, é impossível trabalhar Machado de Assis sem conversarmos um pouquinho sobre a Capitu. É claro que quando eu digo um pouquinho, vocês sabem que não é só um pouquinho, né? Vai ser um pouco mais do que isso. Mas é um livro considerado dentre os melhores livros, dos melhores clássicos, dos melhores romances, não apenas do Machado de Assis, não apenas da literatura brasileira, mas de todos os romances da literatura de língua portuguesa. É o romance Dom Casmurro, que foi publicado em 1899. A análise desse livro já foram feitas várias vezes. Vocês vão encontrar de diversas formas, por abordagens diferentes, perspectivas diferentes, ou seja, pontos de vista dos mais variados. Durante todas essas mais de um século de romance Dom Casmurro. A minha proposta nessas aulas, que a gente vai fazer divididas também, para não ficar tão cansativas, a minha proposta é que a gente faça um diálogo, uma conversa, um debate aqui, numa abordagem entre outras áreas do conhecimento, ou seja, uma abordagem mais interdisciplinar do que nós fizemos em Memórias Póstumas de Brás Cubas. O título que eu dei a essa análise foi O Universo Feminino e um Narrador Suspeito. Esse foi o título criado. Por quê? Porque o livro todo é como se Capitu fosse um grande enigma, uma verdadeira esfinge, em que o Bentinho, nosso Bento Santiago, o nosso Dom Casmurro, precisa desvendar, precisa descobrir. E o mais interessante, enquanto nós estamos lendo o livro, é percebermos o quanto Machado de Assis, um homem do século XIX, um homem que nasceu em 1839, viveu seus quase 70 anos, atravessou o século XIX para o século XX, e para nós, mulheres, aquelas mulheres que estão me assistindo agora, quase que é muito difícil para a gente entender como é que esse homem conheceu tão bem, ou pelo menos procurou conhecer esse universo feminino e essa mulher tão complexa que é a personagem Capitu. Uma personagem criada por Machado de Assis e que, na tentativa de ser desvendada por um outro personagem machadiano, que foi o Dom Casmurro. Nós temos vários críticos literários que já fizeram análise dessa obra. Tivemos outros escritores que reinventaram, reescreveram, editaram suas obras a partir de Dom Casmurro, no que a gente chama de intertextualidade, e em épocas diferentes. Despertou o interesse da literatura mundial, despertou o interesse de escritores da Europa, despertou interesses de escritores da América do Norte. Alguns críticos literários brasileiros dizem, inclusive, que a obra Dom Casmurro talvez só não seja mais conhecida ainda ou mais valorizada ainda, vejam só, porque foi escrita em língua portuguesa. Porque se ela tivesse sido escrita por um inglês, por um francês, até mesmo por um espanhol, talvez Dom Casmurro tivesse uma dimensão maior ainda do que ela tem, sendo brasileira, tendo sido escrita em língua portuguesa, por um escritor que é o nosso Machado de Assis. Os críticos sabem, dentro da literatura universal, que aqueles escritores que escrevem em polonês, por exemplo, são línguas menos lidas e que precisam de traduções para serem lidas. E sabemos também que às vezes na tradução pode se perder algo. Então, para fazer essa análise, eu trabalhei, eu li, pesquisei alguns escritores. Vou citar uma escritora até bem recente, que no centenário da obra de Dom Casmurro, que foi em 1999, já que a obra é de 1899, uma escritora bastante lida e conhecida no Brasil, que é a Ana Maria Machado, escritora infanto-juvenil e escritora adulta. Ela escreveu uma obra chamada A Audácia dessa Mulher. É muito interessante a abordagem da Ana Maria Machado.
Eu vou começar pela Ana Maria Machado, até para justificar, porque que dessa vez, né, eu quis me caracterizar, é claro, né, uma audácia minha, querer parecer com Capitu, como diz aqui Ana Maria Machado, a audácia dessa mulher. Mas se vocês pensarem comigo, para poder fazer uma análise da obra Dom Casmurro e para poder falar de Capitu, a gente tem que pelo menos tentar ser audaciosa, e é isso que eu tentei ser, né, ao até me caracterizar para fazer essa interpretação com vocês. Na obra da Ana Maria Machado, A Audácia dessa Mulher, ela cria a personagem que se chama Bia e que ela precisa fazer uma pesquisa, porque ela tem um programa televisivo em que as personagens elas vivem o universo do século XIX. E aí nessa pesquisa sobre o século XIX vem à tona a personagem Capitu. Lendo o que disse Ana Maria Machado a respeito de Dom Casmurro, ela faz uma comparação que eu concordo plenamente com ela, que é o quê? Quais seriam as duas personagens femininas dos nossos escritores da literatura brasileira mais fortes, mais interessantes, que dão margem a mais análises? Concordo plenamente com a escritora Ana Maria Machado. É a personagem Capitu, a Capitolina, de Machado de Assis, e a personagem Emília, de Monteiro Lobato, uma personagem riquíssima também. E a gente vê, né, são dois universos completamente diferentes, duas personagens em dois mundos, em duas épocas, né? Uma personagem Capitu vivendo uma obra realista do século XIX, uma mulher, uma menina que se torna moça, de moça a mulher, casada, e uma Emília, que sendo uma boneca de pano e sendo criança, como é que ela consegue ser tão parecida com a Capitu? As duas têm muito em comum, que é o que nós vamos ver a partir de agora na análise do livro, que é o quê? A inteligência, a astúcia, a curiosidade, essa audácia de não aceitar aquilo que a sociedade, em qualquer tempo, inclusive hoje, ainda no século XXI, aquilo que a sociedade ainda tenta estigmatizar, que é o que se espera de uma mulher. A Capitu não teve um comportamento que se esperasse de uma mulher no século XIX. E muito menos a Emília, uma boneca de pano de um sítio do interior de São Paulo. E é isso que torna essas duas personagens tão interessantes. Bom, além da Ana Maria Machado, nós vamos citar um outro escritor que escreveu bastante sobre Machado de Assis e suas obras, que é Alfredo Bose. Alfredo Bose vai dizer, vai voltar o estilo das memórias. Vai voltar o estilo das memórias. Quer dizer, escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, anos depois ele vai publicar Dom Casmurro com a mesma característica estilística, de estrutura, de linguagem, de produção textual, que é o quê? É um livro que trabalha com as memórias. Nós analisamos Memórias Póstumas de Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, desculpe. Analisando Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente tinha um defunto autor, que depois de morto narrou sua vida. Agora, novamente, em Dom Casmurro, nós vamos ter um personagem que já na fase da terceira idade, da velhice, se sentindo próximo à morte, vai escrever as suas memórias. Esse ainda está vivo, mas ele resolve fazer uma retrospectiva da sua vida, fazendo as suas memórias. Nós vamos trabalhar também outros críticos que também falam sobre esse tipo de romance, esse tipo de narrativa. E nós vamos ver nos próximos capítulos dessa aula sobre Dom Casmurro, dessa nossa conversa sobre Dom Casmurro, escritores que são da área do jurídico, que são da área do direito e que vão trabalhar o Dom Casmurro por esse aspecto da legalidade, da traição, do adultério. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e nós vamos continuar logo logo.